porque com um disfarce e documentos falsos, Paulo Cupertino segue desafiando a polícia de São Paulo. Até o irmão do procurado faz um apelo para que ele se entregue e responda à justiça por tudo o que fez. Você sabe onde está o seu irmão? Não. Você não sabe ou você não pode dizer? Não, eu não sei. Se você soubesse, você falaria? Se eu soubesse... Olha, não vou responder nada, porque aí, para mim responder, eu teria que saber. Pelos dois lados é difícil. José Matias é o irmão de um dos homens mais procurados do país, Paulo Cupertino. No dia 9 de junho de 2019, ele matou a queima-roupa, com 13 tiros, o namorado da filha, o ator Rafael Henrique Miguel, e os pais dele, Miriam Selma Miguel e João Alcísio Miguel. 17 anos mais velho que Paulo Cupertino, José afirma que o caçula sempre foi uma pessoa nervosa. Eu vi no Paulo muita revolta. Ele tinha uma personalidade brava. Brava, revoltada ao extremo. Era uma pessoa difícil, temperamental. Sim, muito. Explodia com facilidade? Sim, com facilidade. Para ele, um pingo era um temporal. Mas o senhor sabia que ele tinha uma personalidade difícil e o senhor já tinha visto em outro homem isso, né? Já. Meu pai. Muita coisa veio do meu pai. Ele conta também como foi a infância na família Cupertino. Meu pai, ele espancava muito nós. Isso marcou? Marcou muito. Meu pai batia muito. E na sua mãe? A minha mãe ia acudir nós, ela apanhava também. Minha mãe apanhou muito. Mas o Paulo, provavelmente, ele, por ser o menor, o pequeno, ele via tudo isso. Muita coisa ele viu. Mas será que isso pode explicar o assassinato de 3 pessoas? O psiquiatra forense Guido Palomba acredita que não. Agressividade desmedida, multiplicidade de golpes com ausência de motivos plausíveis, ferocidade na execução, é uma deformidade constitucional. Nada tem que ver com o passado deles ou possível vivências dolorosas. Já tem 1 ano e 4 meses que a polícia está atrás, sem sucesso, de Paulo Cupertino. Desde a data dos fatos que ele vem dando trabalho. Fugiu, procurou os amigos, foi para Sorocaba, e depois para uma cidade do interior, para Campinas, saiu com destino a Ponta Porã. O Domingo Espetacular está no rastro do assassino desde o ano passado. Nosso repórter investigativo, Leandro Santana, já passou por diversas cidades, seguindo pistas, e descobriu uma série de documentos falsos e endereços ligados ao foragido. Tudo começou com uma certidão de nascimento de Manuel Machado da Silva, homem nascido em 6 de novembro de 1970, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Repare que se trata de uma segunda via. O problema é que a primeira nunca existiu. Nosso repórter investigativo foi até Rio Brilhante, uma cidade pacata de 37 mil habitantes que tem um único cartório. Lá, queria confirmar a falsidade da certidão. E confirmou. Acho que não foi registrado aqui. Até porque senão ia aparecer aqui, né, no nosso sistema. Se ele tivesse sido registrado aqui, estava aqui. Sim, estava aqui. Então não foi. Não foi. O documento não só é falso, mas como descaradamente usa o nome do ex-diretor do presídio da cidade. A certidão serviu para Paulo Cupertino fazer um CPF, também falso. Parecendo ser uma outra pessoa, Cupertino viajou para o Paraná, para uma cidade chamada Jataizinho. Lá procurou o Instituto de Identificação e conseguiu um feito ainda mais impressionante. Forneceu uma foto real em que aparece de barba branca, usou as próprias digitais e saiu com um RG novinho. Esta semana, o Jornal da Record mostrou o documento falso que Paulo Cupertino estaria usando.
A repórter Thaís Furlan foi conversar com o funcionário da prefeitura que atendeu Cupertino. De fato, ele deve ter ido lá mesmo. Eu colhi os dados dele, a certidão, o CPF, a foto, tirei as digitais dele, digitalizei e mandei para o Instituto. E agora que eu estou sabendo aqui que a certidão é falsa. O documento foi bloqueado pela Receita Federal. As investigações começaram agora, né? Eu não posso afirmar com certeza que ele esteve aqui, porque essa documentação pode ter sido entregue, né? E a gente está investigando justamente isso. A última prova para confirmar a falsidade dos dados foi o comprovante de residência fornecido por Paulo Cupertino. Ele disse que morava em uma outra cidade paranaense, Ibiporã, ou seja, o endereço não bate. Cupertino não tem um registro de passagem pela cidade. Aí não apareceu nada. Nada. Nada mesmo. Mas como Paulo Cupertino conseguiu passar pela região sem deixar nenhum rastro? A polícia agora investiga se ele recebeu ajuda de alguém. O único contato do acusado no Paraná, até onde se tem notícia, é justamente José Matias Cupertino, o irmão que apareceu no início dessa reportagem. Ele mora em Apucarana, a 77 quilômetros de Jataizinho, onde o irmão tirou o RG falso. A primeira vez que conversamos com José Matias foi no Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos, que ele coordena na cidade. Já faz tempo que eu não falo com ele, muitos anos, nenhum contato, só de vista. Quando eu ia na minha mãe em São Paulo, todo dia ele passava na minha mãe, todo dia ele ia na minha mãe. A polícia suspeita que Paulo Cupertino usou os novos documentos para sair do Brasil. Com documentos regulares, ele poderia receber dinheiro em casas de câmbio. Vanderlei Senhora é amigo de Cupertino e prestou depoimento. A polícia, ele disse que ajudou o acusado a fugir para a fronteira com o Paraguai. O Domingo Espetacular foi até Ponta Porã. Nossa equipe descobriu que, na fronteira, ele procurou um posto de saúde. A ficha está lá, Manuel Machado da Silva, com o mesmo CPF falso feito por Paulo Cupertino. Tem certidão, não passa nada. Nada? Nada mais. Nem número de identidade. Nem identidade? Foi feito só com CPF. Só com CPF? Foi feito só com CPF. E ele teve um atendimento, então, eu acho, provavelmente. Em algum lugar ele deve ter sido atendido. Tá bom. Tá atualizado com o endereço daqui. Na ficha do SUS consta o endereço de Ponta Porã. Mais uma mentira. Cupertino estaria morando num lava-rápido. Já foi lá para lavar o carro. Deu para perceber que tem 4 pessoas lá e que nenhuma delas é o Paulo Cupertino. Outra curiosidade que descobrimos ao ter acesso à ficha do SUS é que Paulo Cupertino, ou Manuel Machado da Silva, forneceu um telefone que pertence a um despachante da cidade de Ponta Porã. Aliás, 2 endereços que estavam relacionados ao nome falso de Cupertino, que descobrimos em Ponta Porã, ficam a poucos metros desse despachante. Conseguimos entrar em contato com o escritório. Um funcionário informou que eles só trabalham com documentação de veículos e negou conhecer Manuel Machado da Silva ou Paulo Cupertino. O senhor não conhece Manuel Machado da Silva? Não. Paulo Cupertino também o senhor não conhece? Não conheço, não. Encontramos pistas, mas nada do Cupertino. Esta semana, a polícia chegou a anunciar a prisão dele, em Centenário do Sul, a 100 quilômetros de Jataizinho, onde foi feito o RG. Mas era alarme falso. Um mal-entendido entre os policiais de São Paulo e do Paraná. Falado que foi aqui na cidade, mas isso eu vi na televisão. Aqui mesmo na cidade eu não vi esse comentário. Isabela, filha de Cupertino, desabafou nas redes sociais. Ela disse que é difícil demais lidar com tudo isso e ainda receber esse turbilhão de informações. Os objetos que vocês estão vendo é o que ficou para trás num triste cenário. Nesta casa pequena e estreita morava uma das famílias de Paulo Cupertino. A filha dele, Isabela, que era namorada do ator Rafael Miguel, executado bem aqui em frente, nesta porta,
junto aos pais dele. Hoje, ninguém mora mais aqui, a casa está vazia. Ela fica não só no mesmo quarteirão, como bem ao lado de uma empresa. Esse portão azul que você está vendo aqui comigo. Este era o ganha-pão de Paulo Cupertino, uma oficina mecânica. Mas o Ministério Público e os investigadores dizem que aqui, além da oficina, também funcionava um desmanche e um local de receptação de peças de veículos roubados. Fomos até lá para conversar com um funcionário dele. Ele já entrou em contato com o senhor para dizer, estou bem? Não, nunca mais. Eu gostaria de contar para saber como é que ele estava, que estava precisando de alguma coisa, mas infelizmente ele fez essa burrada que ele fez, foi uma burrada mesmo. Eu tenho certeza que ele está arrependido do que fez, isso eu tenho certeza. Mas Paulo Cupertino não pode ser julgado sem estar presente ou representado formalmente por um advogado. Se ele não constituir defensor ou ingressar nos autos de alguma maneira, isso impede que o processo prossiga. Ou seja, se ele passar 20 anos sem aparecer, ele não vai ser condenado. Sim, sem constituir defensor, não vai ser julgado. Não vai ser nem julgado. Esses fatos vão acabar alcançando a prescrição. Enquanto a polícia continua atrás de Paulo Cupertino, o irmão mais velho faz um apelo para ele se entregar. Eu diria o seguinte para o meu irmão. Primeiro, você se entrega, tá? Porque a vida de foragido é pior do que a vida de um preso. Por quê? Porque o foragido, o preso está conscientizado que está preso e está conscientizado que está pagando o que fez. Ele não está pagando o que fez. A consciência dele, hoje, é o pior tribunal que existe, é o tribunal da consciência.